Você pode se sentar e abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Já estamos online com os nossos irmãos, a paz de Cristo, aos nossos irmãos que nos acompanham na internet, no Instagram, no YouTube, em todas as nossas redes sociais. Compartilhe os nossos conteúdos com as pessoas que precisam ver a palavra pura, verdadeira e que precisam de cura nas suas almas. Queridos, hoje nós queremos fazer uma mensagem que faça alusão ao Natal, muito embora todos saibamos, como cartilha de crentes, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas foi uma data escolhida que tem uma proporção de meio a meio entre a Páscoa e o que seria o dia do nascimento, dividindo 6 meses para lá, 6 meses para cá, daria no dia 25 de dezembro. Sabemos que ele não teria exatamente nascido aqui pela forma do relato, do contexto do nascimento do nosso Senhor. No livro de Lucas, nós temos o historiador e médico Lucas escrevendo a sua primeira epístola, seu primeiro livro, a Teófilo. Como historiador, ele percorreu as cidades e conversou com o máximo de pessoas que ele pôde para entender o que tinha acontecido sobre Jesus. Este mesmo homem vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos, conversando com Paulo, com Marcos, com Apolo, e indo a todos os lugares onde os apóstolos andaram, fazendo um relato preciso da história de Cristo. É um documento histórico que ele fez no livro de Lucas e no livro de Atos. Então, nos tempos de Herodes, diz o nosso amigo Lucas, havia um homem chamado Zacarias, da ordem de Abias, que estava cumprindo seus serviços no templo em Jerusalém. Ele era marido de Isabel, das filhas de Arão. Então, a sua linhagem era sacerdotal da tribo de Levi, e eles estavam servindo ao Senhor conforme o costume judaico. E ele estava servindo ao Senhor, dando incenso ali, e eles já avançaram em idade, não tinham filhos, ao que apareceu para ele em sonhos ser o homem que apresentava incenso na hora da adoração prevista pelo Senhor. Como é que está o som aí, tá bom? O da internet? Não, acho que talvez tenha que mexer aqui. Então vamos conversando nós aqui. Ele estava orando e apresentando incenso ao Senhor, e ele e sua esposa Isabel, já avançados em idade, ainda não tinham filhos, estavam orando por isso. Vocês sabem biblicamente que na cultura de Israel, não ter filhos era quase uma pena, uma punição espiritual, pois para as pessoas ter filhos era sinal da bênção e da presença de Deus. E no capítulo 1, versículo 13, vai mostrar que aparece um anjo para conversar com Zacarias. E esse anjo aparece dizendo assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem beberá bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Isso é um cumprimento da profecia de Malaquias 4, 5 e 6, que fala do profeta que viria na virtude de Elias, preparando o caminho do Senhor e convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E no versículo 17 diz assim: irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Este anjo que aparece a Zacarias é Gabriel. Ele está conversando com Zacarias, e Zacarias, atônito com a visão. Perceba como este cenário todo é construído com muita presença espiritual, anjos e o Espírito Santo testificando, muita revelação, muita profecia. E então agora Gabriel fala com ele, e ele diz: mas como eu saberei se isso realmente vai acontecer? Olhando para o mundo natural, ele velho, a sua esposa velha, talvez nem tempo de lembrar da história de Abraão e Sara para crerem alguma coisa sobre isso, sobre a história de Ana, e quantas vezes Deus fez isso no passado. Então Gabriel diz assim: esse vai ser o sinal, você vai ficar mudo e não vai poder falar até que chegue o dia do cumprimento dessa profecia e o menino dê a luz. E enquanto isso, Gabriel foi a Nazaré conversar com outra mulher chamada Maria. Maria é prima de Isabel,
estamos conversando. E o anjo vai entrar onde Maria estava e vai dizer assim: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Quantas histórias de infertilidade na Bíblia, e essa última de Isabel, para deixar a pulga atrás da orelha das pessoas, porque alguém poderia dizer assim: que história é essa de que Maria ficou grávida do Espírito Santo? Então nós temos grandes históricos de incompetência de gerar, para que as pessoas se acostumassem com a ideia de que Deus pode gerar um filho sem intervenção humana. Na incapacidade dos homens, Deus vai lá e gera. Então o anjo falando com Maria em Mateus diz: e por lá o nome dele, de Jesus, ele será conhecido como Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Maria, feliz com a notícia sobre a gravidez da sua prima, vai se encontrar com Isabel e vai passar 13 meses, os 13 meses que faltam para dar à luz, com ela. E quando Maria abraça Isabel, as barrigas se encostam e João Batista é cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. E Zacarias, então, quando nasce o seu filho, é cheio do Espírito Santo também e começa a profetizar. E ele começa a dizer quem vai ser João e qual é o nome que deveria ser dado a ele, conforme revelação também. E ele agora vai, desde garotinho, para os desertos, cumprir o chamado do Senhor. João Batista, ora, também é da linhagem sacerdotal de Levi, e teria o chamado, entre aspas, e a obrigação, entre muitas aspas, de ficar também servindo ao Senhor no sacerdócio levítico, dentro do templo e fazendo os cursos de teologia daquele povo. Mas ele vai segundo a ordem do Senhor para os desertos, e desde criança ele vai para o deserto vestir roupas estranhas e comer coisas estranhas, e vai passar anos da sua vida buscando a face do Senhor, porque ele tinha que cumprir uma missão: discernir quem era o Cristo no meio de uma multidão de pessoas, onde tinha um homem fisicamente completamente humano, mas tinha algo sobre ele, tinha algo diferente sobre ele. Então, quando vai se cumprindo os dias de Jesus nascer, João Batista já tinha nascido, então o Senhor vai começar a revelar algumas coisas. Os pastores receberão uma revelação de que o Filho de Deus está nascendo, e eles vão procurar Jesus na estalagem. A história então vai contar que o rei havia ordenado um recenseamento, e todos deviam ir às suas cidades para fazer o alistamento para a contagem do povo, porque todos já tinham ouvido a notícia de que o rei, o Salvador de Israel, viria. Então o rei Herodes se informa dessa situação e começa a tentar descobrir onde ele está para o adorar, mas na verdade para o matar. Os reis magos, que é a expressão usada na história, vão ser interrogados pelo rei, e eles estão seguindo uma estrela que está mostrando no Oriente onde Jesus deveria nascer. A palavra orientação vem da constelação de Órion, que eles seguiam para se orientar até onde estaria, como os navegadores seguindo a estrela Vega. Então navegar era seguir a estrela Vega, e orientar-se era seguir as estrelas. Então o Senhor ia mostrando para essas pessoas onde elas deviam ir, e o rei Herodes pergunta para os magos, e os magos, discernindo a maldade do rei, dissimulam a história para que o rei não encontre Jesus.
E o rei, furioso com os magos, vai dar uma ordem dizendo: matem todos os meninos de 2 anos para baixo, para que nós possamos acabar com a vinda do rei que está para vir e libertar os judeus do nosso domínio. A mesma história que acontece quando um libertador, conforme a profecia dada para Abraão, se levanta entre os hebreus. Este libertador é Moisés. Então há uma mortandade de pessoas para tentar impedir Moisés de nascer, pelo que sua irmã e mãe colocam ele num cesto de juncos e ele vai parar lá dentro do palácio junto a Faraó. Nessa história, então, cumpre-se a profecia que diz: ouviu-se um clamor em Ramá, era Raquel chorando por seus filhos e desconsolada, porque não mais existem. Então os pastores seguem, Jesus está escondido, ele não está nas estalagens normais, porque não havia mais lugar para se hospedar. Então agora as pessoas estão se escondendo, os filhos estão morrendo, e Maria vai ter Jesus numa manjedoura, num lugar sujo, num lugar simples, e vai envolvê-lo em panos. E então um anjo vai aparecer e vai dizer assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade de Deus para com os homens. Deus está cumprindo a sua promessa de um rei, filho de Davi, filho de Abraão, que vai ter um reino eterno, mas não natural. O tempo vai passando, então Jesus chega aos seus 8 anos e ele vai ser levado ao templo para ser circuncidado, conforme a promessa e também a aliança levítica com os filhos de Deus. Ele vai ser levado ao templo para fazer a cisão em forma de círculo no seu órgão genital, porque ali há a aliança dos hebreus e judeus com o Senhor. Quando ele é levado para ser circuncidado, um profeta de Deus, um homem de Deus que servia ao Senhor humildemente, que havia recebido uma promessa de Deus, vai ter um encontro exatamente no horário que lhe coube estar no templo, quando Jesus entra. Então agora o texto vai nos dizer o seguinte: então Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede-se em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este, falando sobre Jesus, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a tua própria alma, falando para Jesus, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Uma profecia sobre Jesus, de que ele seria objeto de contradição. A cruz e o vitupério dele vai manifestar quem é quem no mundo espiritual, quem é quem na religião afinal, porque estão esperando um líder natural, alguém que salve-os do domínio político e do exército romano. Mas Jesus vem e diz: o meu reino agora não é deste mundo, o meu reino é interior, é dos corações. Se o meu reino fosse agora deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, mas agora o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, cumprindo também a profecia de Isaías, as hosanas são cantadas e o povo diz: este é o filho de Davi. Afinal ele cumpre as profecias, ele cura os cegos, ele ressuscita mortos, ele multiplica pães, ele purifica leprosos. Mas tão logo a perseguição começa a acontecer e os religiosos dizem: quem disser que esse é o Messias será expulso do templo. Este povo diz: não, então eu não quero. Para ter a verdade do Evangelho e eu ter que ficar fora das reuniões da sinagoga, não. Eu gosto de ir para lá cantar, eu gosto das musiquinhas, entende? Eu gosto daquelas roupas talares e santas. As pessoas que andam ali são mais santas do que as outras. As pessoas que fazem os sacrifícios e derramam sangue e tem toda aquela pompa eclesiástica de santidade. Eu não vou poder estar ali? Não, então não quero. Eu não quero. Mas ele é um salvador, ele leva para o céu. Não. Então, quando ele é colocado diante de Herodes, as pessoas gritam: crucifiquem, crucifiquem. Então, este é o objeto de contradição. Quando a espada transpassa-lhe a alma, cumpre-se Isaías 56, que diz: e ele foi levantado como ovelha muda,
saiu queixa da sua boca, e como um de quem os homens escondem o seu rosto, era de todo desprezado, humilhado, cuspido, e não fizemos dele caso algum, mas certamente ele levou sobre si os pecados de todos nós, e pelos pecadores intercedeu. Então Jesus agora, voltando para o contexto, é apresentado ao templo, é circuncidado, e as pessoas começam a conversar com Jesus. Era normal que um garotinho de 7 anos já tivesse a Torá decorada. Ele frequentava as escolas judaicas, e ele era alfabetizado em hebraico e aramaico, e ele também falaria grego, porque era a língua daquela época, e ele ter a Torá decorada era normal, isso não fazia de ninguém alguém excepcional. Agora, neste contexto, Jesus deixa os pregadores, os mestres, encantados com as coisas que ele estava falando, tendo 8 anos. Era um garotinho de 8 anos, e ele fazia perguntas para as pessoas. E as pessoas ficavam maravilhadas daquele garotinho e das coisas que ele estava falando. Quando eles voltam desse evento de apresentá-lo no templo, então Maria se esquece, e José se esquece, achando que ele está no meio da bagagem. Até parece aquele filme natalino, Esqueceram de Mim, e achando que Jesus estava no meio. Depois de um dia de viagem, um dia e meio, eles vão procurar Jesus. E onde é que ele está? Onde está Jesus? Maria e José, aflitos, voltam mais caminho de um dia e meio, e 3 dias depois vão encontrá-lo exatamente aqui no templo, conversando e deixando boquiabertos os escribas, os sacerdotes, os fariseus. Então pergunta: filho, por que você fez isso? Por que você nos deixou tão aflitos? E ele, já consciente de quem era, disse: você não sabia que eu estava cuidando das coisas de meu pai? É possível que a gente perca Jesus no templo também. É possível que a gente esqueça dele lá. É possível que a gente vá embora das reuniões e não leve para casa ele por meio da sua palavra. Mas como você sabe, os anos vão passar. Então, quando Jesus faz 30 anos, ele começa o seu ministério. Seu ministério vai durar 30 anos, vai durar 3 anos, perdão, e nós não sabemos exatamente a contagem, senão porque a história do ministério de Jesus relata 3 Páscoas durante o seu ministério, depois que ele começa, pelo que deduzimos que ele teve até 33 anos. E exatamente na Páscoa é que a sua vida será tirada, pois ele é o Cordeiro Pascal. Hoje é Natal, então eu gostaria de dizer quem é Jesus, e eu vou tomar como base o que o apóstolo João, o discípulo amado e íntimo de Jesus, falou sobre ele. O apóstolo João diz assim, no seu Evangelho, capítulo 1: no princípio era o Verbo. Ele está escrevendo aos gregos, então a palavra aqui é Logos. O Logos é o princípio que está sendo procurado pelos gregos e eles não acham. Então ele diz assim: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quando ele diz princípio, as pessoas sábias que estão lendo o seu texto na época lembram da Torá, Gênesis 1:1, e lá está escrito: no princípio Deus. Então, Bereshit, ou Bereshit, é próprio Cristo. O princípio é ele, em cima do qual ele está construindo todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, o primo de Jesus. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz, ele veio. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Sabe de quem que a gente está falando? A gente está falando de Deus que vem em carne. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem de linhagem, de pedigree, como acreditavam os judeus, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Isso é uma referência à glorificação que João e Pedro verão no monte. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele que eu dizia. É por isso que ele estava no deserto, buscando discernimento em Deus. Este era aquele que eu dizia: o que vem após mim é antes de mim. João surge no ventre da mãe, Maria surgiu no ventre materno. Nós não cremos no pré-existencialismo da alma e reencarnações, mas Jesus era desde o princípio e ele se manifestou. Este era antes de mim, vai dizer, e por isso é maior do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse foi quem nos revelou. Ele é o testemunho de João, este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem: quem és tu? Perguntaram para João. E confessou e não negou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então o que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus. Os fariseus tinham a função de identificar o Messias, caso ele se manifestasse, analisando biblicamente os sinais do Messias quando ele se manifestasse. João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vocês não conhecem. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da alpaca. Estas coisas aconteceram em Betabara e do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Isso é um relato histórico feito por um historiador. O historiador judeu Yosef Ben Matityahu escreve um livro dessa grossura chamado A História dos Hebreus, e ele, não sendo cristão, vai relatar essa história aqui como pesquisa. A história deste homem dividiu a nossa ciência em antes e depois. A história da humanidade está dividida em antes e depois de Cristo. Ele vem, ele muda a história de pessoas, e ele muda a minha e a sua vida em antes e depois dele. Quando eu fui ainda nas fases de descrente, procurando a verdade pelo mundo, ser iniciado numa seita secreta, as pessoas que me fizeram sindicância, foram na minha casa, me fizeram uma pergunta, e perguntaram assim: existe algum evento na tua vida que tu diferencia entre antes e depois? Eu pensei: acho que não. A pergunta é para descobrir isso. Porque aquele que o conhece tem um marco de antes e depois. É possível que alguém tenha nascido numa igreja evangélica e diga assim: mas eu sempre fui. Sinto muito, mas não. Você se torna no dia que você entende, se arrepende dos seus pecados, se converte entregando seu coração para Ele e toma uma decisão pessoal, íntima, inafastável, inalienável, intransferível de pertencer a Ele. É uma decisão que o homem toma. Não é por pedigree, não é por nascimento, é uma decisão.
Este João, então, o homem da intimidade, não o Batista agora, o evangelista. Este João que caminhou com Cristo, que era irmão de Jesus, que sentou perto dele na ceia, que andava apaixonadamente com o Senhor, vai relatar de uma maneira tão profunda quem é Cristo. Esse menino que nos nasceu é um filho que se nos deu. Glória a Deus. Um filho de Deus foi dado. Você consegue imaginar se dando o seu próprio filho para salvar alguém que anda te ofendendo e te atacando? Você consegue se imaginar fazendo isso? Olha o tamanho desse amor, né? Então, nesses dias onde as pessoas erguem pinheiros e enfeitam belamente as casas, os shoppings, motivos natalinos, nesses dias onde a manjedoura divide espaço com o pinheiro, biblicamente condenado como um ídolo, com esse formato de pirâmide, triângulo, como é o olho que tudo vê, como é a padroeira deste país em formato de triângulo, onde se disputa a adoração com ele, onde se questiona quem ele é. Nesse dia, que não foi o dia que ele nasceu, porque o relato dos pastores apacentando parece apontar mais para março do que para dezembro, mas nesse dia onde o mundo fez referência a ele, então nós dizemos a verdade sobre Cristo e proclamamos: um filho foi nos dado. Ao introduzir o primogênito no mundo, o Senhor diz em Hebreus: e todos os anjos de Deus o adoram. Porque ele não é um homem comum, ele é Deus que vem em carne. E por que Deus tinha que vir em carne? Porque o homem deste mundo natural ensoberbeceu-se com a proposta: serás como Deus. Quando o homem tenta fazer-se Deus, Deus desfaz o caminho, sendo Deus e se fazendo homem. Mas esse Jesus, que sendo Deus se faz homem, recebe a condenação de Adão na boca dos fariseus, que dizem: sendo do homem, te fazes como Deus. Então os fariseus questionam a Jesus e perguntam quem ele é. Ele disse: a gente conhece Abraão, nosso pai, mas você a gente não reconhece, não. E Jesus disse: em verdade eu te digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí a galera pega pedras, né? Tem alguns teólogos de internet dizendo: Jesus nunca disse que é Deus. Amigo, todos os anjos o adoram, os pastores o adoraram, a mulher prostrou-se e o adorou. Quando João tenta adorar anjos em Apocalipse, os anjos dizem: você não pode fazer isso, adore a Deus, isso conserva tudo. Se você analisar a Bíblia, Jesus tem todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, nos momentos certos das suas manifestações. Jesus é Deus que se fez homem. Adão é o homem que pretendeu ser Deus. Jesus é Deus que se faz homem e recebe a condenação humana no nosso lugar. É sobre isso que nós falamos no Natal. Nossas mensagens são Bíblias, são Evangelhos, são cruz. Nem sempre vai ter gritaria, mas a verdade sempre estará presente nos ambientes de sinceridade. Amém? Nós podemos não produzir alguns moveres, mas nós produzimos consciência da verdade, consciência do Senhor. Vamos ficar de pé. Como deve ter sido a experiência de Maria segurando Deus nos braços, lhe dando leite e louvores ao mesmo tempo, talvez sem entender exatamente o que era aquilo, e guardando todas as coisas no coração. Quantas manifestações sobrenaturais, os anjos, as profecias, o Espírito Santo, a perseguição. Sabe, Rodrigão, uma das coisas que faz a gente saber o que realmente é importante é a forma como o inimigo tenta destruir, né? Como o inimigo percebe aquilo que é importante e persegue. Vamos orar sobre a nossa vida com o nosso Senhor, irmãos? Quero que você aproveite esse momento para fazer uma reflexão sobre o seu ano de 2024 e ver como foi a sua caminhada. Talvez você tenha muita coisa a agradecer, talvez você tenha muita coisa para mudar, talvez você tenha projetos para 2025. Quero que você feche seus olhos aí e comece a conversar com esse Jesus que passou por aqui.
Não faz muito tempo, viu? 2000 anos e pouquinho. Se você contar as gerações, não são muitas não. Uns dias atrás, esse mundo foi visitado com a presença dele. Se os evolucionistas estiverem errados, o mundo tem poucos milhares de anos, e não milhões. Isso faz a história parecer bem menor para a gente entender. Alguns anos passaram, as profecias dele se cumpriram sobre Jerusalém no ano 70 e estão se cumprindo até hoje. Eu não sei o que você vai comer na ceia, não sei que tipo de ritual natalino você está acostumado, mas eu te convido a conversar com ele. Se ele realmente é Deus, ele pode ouvir o meu pensamento. Se ele realmente é onipresente, ele pode habitar aqui em mim e em você, sem deixar o trono da glória dele lá em cima. Se ele realmente é Deus, ele pode te responder aquilo que não saiu pela sua boca. Uma das formas de te provar que ele existe é real. Que o teu Espírito se mova aqui nesse lugar, Senhor. Que teu Espírito sopre nos nossos corações e nós entendamos a razão da nossa vida, que gira em torno de ti, Senhor. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Jesus, Tu és o nosso Salvador, Tu és aquele que muda a história da gente antes e depois. Nós queremos te adorar, Senhor. Queremos reconhecer que Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não somente do mundo, mas o pecado de nós. O Senhor é aquele que perdoa o teu pecado. Se você puder reconhecer que os tem e pedir que Ele faça algo dentro do seu coração, pedir que Ele te ajude a mudar coisas que precisam ser mudadas. Se você nunca teve, peça a Deus uma experiência com Ele, na qual Ele te prove quem Ele é. Peça a Deus que construa com você uma vida de intimidade, vai caminhar em alegria, em paz, em satisfação. Quanta alegria há em te servir, Senhor. Quanto prazer existe na intimidade espiritual contigo. Eu te agradeço por teres dado a vida por mim. O Senhor me deu a minha vida e depois deu a sua vida por mim, para que eu tivesse vida eterna contigo, Senhor. Obrigado, porque o Senhor não quis levar a sua vida sem mim, Senhor. Agradeça ao Senhor pelo ano, agradeça ao Senhor pelas coisas que Ele já fez, por poder conhecê-lo. Agradeça ao Senhor pela sua casa, pela sua saúde. Agradeça ao Senhor pela sua vida, pelo futuro que Ele tem reservado para você, e você nem sabe. Quanta bondade de Deus tem no caminho, na história, quantos rastros de amor Deus deixou na sua vida, usando pessoas e circunstâncias. Te agradecemos, fazemos referências a Ti. Isso para nós não é uma data comercial, Senhor. Isso para nós é uma data que lembra um presente que o Senhor nos deu. Paz na terra aos homens de boa vontade, porque um menino nasceu e um filho, o Filho de Deus, nos foi dado. Ele é também primogênito dentre os mortos, para que todos creiam que um dia Ele vai nos ressuscitar. Senhor, te agradecemos. Quero que você saia do seu lugar, abrace pessoas, ore por pessoas, abençoe a vida de pessoas. Deus abençoe e que o Natal aconteça dentro do seu coração, pela presença de Cristo. Deus te abençoe.